Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Eu sou o Felipe Speck e a partir deste episódio, o Noites Gregas entra numa nova fase. Chegou a hora de falar sobre os heróis, esses seres incríveis que ficam entre o divino e o humano. Nós vamos começar hoje com o Hércules, mais especificamente o nascimento desse herói. O Hércules, que é filho de Zeus com Alcmena, uma mortal descendente de outro herói, o Perseu. Como ele foi gerado fora do casamento imperial, o Hércules é fartamente e quase fatalmente seguido por Hera, como você vai ver. Como o personagem é bastante complexo, tem um monte de histórias, a gente vai dedicar mais de um episódio para ele. Quem é nosso apoiador da modalidade Deus já ouviu algumas das histórias que nós vamos contar aqui hoje. Lá no nosso site, o noitesgregas.com.br, no curso Mitologia na Arte, nós temos 4 aulas dedicadas apenas ao Hércules. O professor Moreno conta as histórias e os trabalhos desse herói e mostra como eles foram representados na pintura e na escultura clássica. Se você está chegando agora, deixa eu explicar um pouco sobre o nosso trabalho aqui no Noites Gregas. Além dos podcasts, que são de graça, lá no noitesgregas.com.br a gente também publica conteúdos exclusivos para quem quer se aprofundar ainda mais na mitologia. A cada novo episódio, nós preparamos um PDF exclusivo com vários textos extras e, além desses conteúdos exclusivos, os apoiadores da modalidade Deus têm acesso ao curso Mitologia na Arte. Esse curso é dividido em módulos e em cada módulo nós tratamos de um assunto específico. No primeiro módulo, nós apresentamos os 8 amores de Zeus com mortais. A Alcmena, a mãe do Hércules, está lá. No segundo módulo, nós contamos a história dos 5 maiores heróis da mitologia. Além do Hércules, nós falamos do Belerofonte, aquele que matou a terrível Quimera, falamos do Perseu, o grande Perseu, que cortou a cabeça da Medusa, o Teseu, que liquidou com o Minotauro, uma galera sangrenta, né? E o Jasão, líder dos Argonautas. E desde abril, a gente está publicando quinzenalmente as aulas do terceiro módulo, que é sobre a saga de Troia. A última aula sobre a Helena de Troia já está lá disponível. Quem apoia também recebe o número do WhatsApp para enviar dúvidas sobre os assuntos que nós tratamos aqui no podcast. As perguntas que são enviadas em áudio são respondidas na hora do oráculo, que são aquelas publicações que fazemos entre um episódio e outro. Todo esse material, todo esse nosso esforço é uma retribuição aos que nos apoiam. O apoio que tem sido essencial para seguirmos com o Noites Gregas. Você pode fazer doações também. Aos que fazem doações que liberam acesso por 12 meses ou mais, nós também mandamos o livro Troia, do professor Moreno. Sem mais delongas, finalmente, vamos conhecer o Hércules e eu volto lá no final para falar sobre os materiais exclusivos. Bom episódio! Agora que terminamos de ver os principais deuses do Olimpo, nós passamos para a etapa seguinte, que vai ser a etapa dos heróis. Essa ordem é exatamente a ordem em que os gregos imaginaram o mundo mítico. Primeiro tem os deuses, com tudo o que eles fizeram, e entre os deuses e os homens, a mitologia grega imaginou uma camada intermediária que não é divina, mas que também não é só humana, que são os heróis. Esses heróis, eles vivem no máximo 2 ou 3 gerações e depois a mitologia fica restrita aos encontros dos homens com deuses. Eles têm uma certa missão, eles são dedicados ao bem e eles que vão enfrentar uma espécie de restos monstruosos das ordens antigas. Por isso todo herói tem seu monstro. Eles é que vão entrar em contato com as sereias, com a Scylla e Caríbides, com a Quimera, com o Minotauro. Esse tipo de personagem, que é mais do que o homem, mas menos do que o Deus, que vão povoar agora, nos próximos episódios, os mitos da Grécia. Como uma das suas funções básicas é fazer o serviço que Zeus não fez, eles são mais ou menos delegados de Zeus para enfrentar esses pedaços, esses retalhos do mal, eles são ambivalentes. Por um lado, eles são benéficos para a humanidade e são aclamados por isso, eles são defensores. E, por outro lado,
para enfrentar exatamente esses, vamos dizer, pedaços de mal, eles têm que ser violentos também. Então, geralmente, nós vamos ver a atuação deles, às vezes nos agrada e às vezes nos parece violenta demais, sangrenta, mas eles vão enfrentar forças muito superiores. Nenhum deus é herói, nenhum deus se torna herói na mitologia. E nenhum herói deveria se tornar deus também na mitologia, porque os limites sempre foram muito bem traçados pelos gregos. Nós vamos começar, no entanto, vendo Hércules, o maior de todos os heróis, até porque o final da sua trajetória vai ser a imortalidade. Vai ser o único herói que vai passar a ser Deus. Ele aparece em tantos mitos que vários estudiosos chegam a achar que ele é a reunião de vários personagens parecidos, que haveria vários Hércules, heróis locais, e que depois foram atribuindo as aventuras a um só. É possível. Para nós não muda muito, né? Nós vamos ver as histórias dele, talvez nos ocupe 3, talvez até mais episódios, porque tem muito material realmente em que ele aparece. Ele, à primeira vista, é simplesmente um brutamontes, mas nós vamos ver que ele é um herói multifacetado, inclusive admirado pelos filósofos, pelos poetas também, ao mesmo tempo símbolo da força bruta, aparecendo como imagem de quase todas as academias de fisiculturismo do passado. Ele reúne um monte de facetas que o tornam um herói extremamente complexo. Aparentemente ele é mais um forçudo, fortão, de coração mole, que aparece em quase todas as mitologias. Quase todos os povos têm esse tipo de herói admirável, mas meio bronco. O próprio Monteiro Lobato coloca um Hércules um pouco bronco. Ele é muito mais do que isso. Mas vamos ver, pouco a pouco, como ele se desenvolveu e por todas as fases que ele passou. Na verdade, ele é um filho programado, ele é um herói programado. Zeus, sempre responsável pela manutenção do bem, pela manutenção da segurança do homem, da humanidade, ele é o grande garantidor da vida humana. Zeus sonha com um herói profissional. Ele teve filhos que foram heróis, mas não um que fosse herói 24 horas, 7 dias por semana. Ele quer uma espécie de ser que não existe, forte acima de tudo, corajoso, com persistência, ético, belo. Ele quer um paradigma de herói. E para isso ele vai encaprichar na confecção desse herói, da maneira como Zeus costuma fazer. Primeiro ele escolhe a mãe. Ele é o pai, é evidente. A mãe tem que ser também excepcional. E aparece uma figura que ele acha assim, modelo de mulher, belíssima, tão bela que alguns dizem que seu rosto, seus olhos escuros eram tão encantadores quanto os de Afrodite. Ela é alta, ela é honestíssima, é uma mulher cordata, meiga, e ele diz, esta vai ser a mãe desse herói. Ele escolhe Alcmena. Alcmena é filha do rei de Micenas, portanto está dentro do poder estabelecido da época, e de nobre estirpe, e que não sabe que vai ser mãe desse herói. Esse que é o problema. Alcmena está casada, e aqui começa a história de Hércules. O pai dela tinha muitos filhos, quase todos homens, e um reino vizinho, predadores, né, resolvem roubar o seu rebanho. Muito vai aparecer nessa saga de Hércules a figura do rebanho. Nós estamos numa Grécia em que os animais eram a maior riqueza que havia. Então, os reis eram reis pastores, eram reis que tinham o seu gado e cuidavam do seu gado. Então, o rebanho dele é predado por esse grupo que vive numa ilha, e ele, com seus filhos, perseguem esse grupo. O grupo foge com o gado, abandona em Elis, que é no continente ainda, no Peloponeso, e se refugia com seus navios numa ilha. Nessa perseguição e combate que acontece,
morrem vários filhos do rei, do Electrium, que é o pai de Alcmena. Morrem e Alcmena fica com um irmão só, vivo. Os outros estão mortos. A figura que aparece, providencial para esse rei, que foi destituído dos seus filhos, que seria a força de combate que ele tinha, essa figura providencial é Anfitrião. Anfitrião é um general, um homem valoroso, que tem verdadeira paixão por Alcmena. A verdadeira paixão por Alcmena. E ele sente que eis uma possibilidade dele se aproximar do rei e talvez conseguir a mão de Alcmena. A primeira coisa que ele faz, ele vai até Elis, lá onde está o gado, e recupera o gado de Electron. E ao recuperar o gado de Electron, ele sinaliza para o rei que ele é um sujeito capaz de ajudá-lo, forte, corajoso, confiável, honesto, que impressiona muito bem o seu futuro sogro. O Electron resolve fazer uma expedição, porque ele tem que vingar os seus filhos mortos. Mesmo com o gado tendo voltado, ele tem que fazer uma expedição para mostrar para aquele inimigo que o Micenas não pode ser desrespeitado assim, e ele vai ter que pagar pela morte dos jovens. O Electron prepara uma expedição, mas antes resolve deixar as coisas arrumadas. Então ele quer confiar na sua ausência no anfitrião. E para melhor confiar nele, ele casa o anfitrião com Alcmena. Exatamente o que o anfitrião queria. Com uma cláusula que enquanto ele estiver ausente, o casamento não poderá ser consumado. O casamento não poderá ser consumado. E o anfitrião aceita perfeitamente o arranjo, porque ele vai se tornar o braço direito, ele espera se tornar o braço direito do seu sogro. No entanto, antes da partida, antes dessa expedição, antes que o rei parta, eles estão reunindo o gado e acontece uma cena bizarra. Uma vaca enlouquece, ataca o anfitrião, que as vacas geralmente não atacam, mas uma vaca ataca o anfitrião e ele se defende, joga uma espécie de porrete que ele usa, e o porrete bate na testa do animal, dá um rebote e vai acertar o sogro e mata o sogro. Uma tragédia assim. Antes da expedição, ele acaba de se tornar o assassino, totalmente involuntário, é claro, totalmente involuntário, do seu sogro, com o qual ele estava começando um excelente relacionamento. O irmão do sogro diz que isso foi proposital. Claro que ele tem planos de assumir o poder. Diz que isso foi proposital e que o anfitrião deve ser banido, exilado para algum outro reino. Eles vão para Tebas e Alcmena vai junto. É evidente, casou com ele. Mas ela mantém fiel essa cláusula. Não vou me entregar a ti enquanto não vingares meus irmãos que estão esperando a reparação que meu pai queria. E o anfitrião, evidentemente, vai atrás e diz, não, eu vou fazer isso. Eu vou trazer o troféu que vai mostrar que eu fiz o que o teu pai queria e o que tu queres que eu faça. Essa atitude da Alcmena e esse rigor em exigir o cumprimento da promessa feita ao seu pai, talvez tenha sido a primeira coisa que atraiu a atenção de Zeus. Porque sempre imagina Zeus lá em cima, né, no Olimpo, acima das montanhas, fica no éter, lá em cima. Imaginamos o Zeus com aquele olhar que ele tem penetrante, sempre examinando aqui na Terra o que ele considera, perdão da palavra, o plantel feminino. Sempre as belezas atraem a sua atenção, mas isso atraiu a sua atenção, uma atenção de quem já estava em busca de uma mãe para o seu filho, esse filho especial. Muitos acham que aí Zeus começa a olhar, é uma mulher digna, uma mulher de princípios, afora de ser belíssima. Alcmena então fica esperando em Tebas, irredutível, que Anfitrião volte da sua expedição. Ela também quer consumar o casamento. Ela não casou, forçada. O Anfitrião é um homem que qualquer mulher quereria casar. Ela está fazendo isso por princípio exatamente rigoroso. E lá longe, então, o Anfitrião luta com aquela esperança de um dia poder voltar e poder finalmente ter Alcmena entre os braços. E assim vai se aumentando a tensão que o casal tem para se encontrar finalmente. E ela sonhando que ele seja vitorioso e que possa voltar, e ele mais ainda sonhando, e isso vai aumentando, digamos assim, a tensão erótica no pensamento deles. É um casal que pensa um no outro o tempo todo.
desejando o dia que estarem juntos. Nesse momento, Zeus aperta o botão. É aqui que eu vou entrar. Ele é um estrategista. Ele sabe que ela é uma mulher honesta. Jamais o Zeus vai conseguir seduzi-la, como ele seduzia muitas vezes as ninfas jovens, inexperientes. Ele sabe disso. Então, a única maneira que ele vê de poder ter acesso à cama de Alcmena, que ainda é virgem, é aparecendo como o anfitrião. Então, é um plano perfeito. O anfitrião vence lá. Ele está acompanhando, o Zeus tem o seu painel de controle, está acompanhando. O anfitrião vence o inimigo, vai voltar triunfante, mas vai levar alguns dias para chegar. Então, 2 dias mais ou menos antes dele chegar, ele está se aproximando de Tebas, Zeus aparece como anfitrião. E traz junto Hermes, que é o seu lugar-tenente, seu escudeiro. O Hermes vem disfarçado do criado do anfitrião, o Sósia, sem o qual, aliás, ele não teria voltado. A Alcmena desconfiaria. Então ele assume a identidade perfeita do marido. Até um cínico autor comentou: a Alcmena é a única mulher que pode se dizer que vai trair o marido com ele próprio. É o que vai acontecer. Um pequeno parêntese etimológico. Por causa do nome do anfitrião é que nós temos a palavra anfitrião. É o que recebe na sua casa. É o anfitrião. E por causa do criado, o Sósia, como o Hermes fica igual a ele, inclusive tem certas peças em que um e outro se encontram, quer dizer, o Sósia se encontra consigo mesmo, por causa disso ganhamos a palavra Sósia também. Então, quando a gente usa anfitrião ou Sósia, que são palavras bem conhecidas, nós estamos usando vocábulos ligados a personagens da mitologia. Então chega anfitrião barra Zeus, ou Zeus barra anfitrião, chega em casa triunfante. Querida, voltei. E voltei vitorioso. E começa a contar, porque ele sabe tudo que aconteceu. Começa a contar tudo. O que houve, a sua vitória, o que aconteceu. Inclusive ele traz, porque o Zeus mandou Hermes buscar, a taça onde o rei inimigo bebia. Está aqui a taça do inimigo, o troféu e tal. Bom, evidentemente, a Alcmena relaxa finalmente, não? O pai foi vingado, os irmãos estão vingados, ela está com o seu marido ali, com uma lua de mel retardada de 1 mês ou 2 meses, então é o momento de recebê-lo no leito. Claro que o Zeus monta o cenário, ele manda o Hermes falar com o Sol, com a Aurora e com a Lua, os 3 personagens que nós vimos já no outro episódio, Hélio, Eos, que é a Aurora, e a Selene, para que eles deixem uma noite que dure 3 dias. O sono é avisado também, toda a equipe. O sono é avisado também para mergulhar os moradores de Tebas num sono profundo, para eles não se darem conta que a noite está comprida demais. Então ele está preparando, ele vai ter 72 horas para gerar um herói, como se fosse necessário muito tempo, mas ele vai se aplicar nisso, ele vai se esforçar, afinal, gerar um herói especial não é fácil. Terminado esse longo dia, o Zeus e o Hermes somem porque está chegando o anfitrião verdadeiro. O anfitrião chega verdadeiro, querida, voltei. E a Alcmena acha estranhíssimo. E, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, começa a contar as façanhas, e a Alcmena, posso imaginar a impaciência dela, já me contou isso ontem, mas fica meio confusa, não sabe muito bem o que o marido está fazendo, só está achando estranhíssimo que ele está ainda um pouco frio. Tudo que eles passaram a noite anterior, não tem nem aquele olhar terno, o casal que se encontrou, o casal que fez amor durante um longo tempo, mal sabe ela que foram 72 horas, e ele completamente assim, como se nada tivesse acontecido. E ela acha estranhíssima, mas ela não pode contestar, dizer, olha, tu tivesse ontem aqui, já, bom, vamos para uma segunda rodada, vamos dizer assim, em que ela não está entusiasmada. Entusiasmada pode ser, mas ela está cansada, fatigada. Os embates do amor, exagerados assim, ela deixa escapar um tipo, você já disse tudo isso ontem, e ele fica cismado. O anfitrião também acha que ela não está reagindo como ele imaginaria que seria, depois de tanto tempo dessa expectativa, e ele resolve consultar
uma fonte externa, um fact-checking, resolve consultar o Tiresias, que é o adivinho de plantão, e ele conta o que ele encontrou em casa, a sensação que ele teve, e o Tiresias, que adivinho, talvez por sua premonição, ou porque ele, no fundo, também era velho e sabia da vida, disse, olha, isso aí dá a impressão que Zeus esteve aí. Zeus esteve aí. O anfitrião não se convence, né? Ele acha que foi traído, talvez até porque por sinais que ela já não era mais virgem, né? Nessa altura, depois de 72 horas de Zeus, e ele tem um ataque de ciúme, se sente completamente perdido com a expectativa que ele tinha, e ele monta uma fogueira, uma pira, onde ele vai queimar Alcmena. Alcmena não sabe o que dizer. O marido teve na véspera, agora está aí ele hoje furioso, querendo queimá-la. Ela não tem noção que é Zeus. Isso no mito normal. Escritores mais tarde passaram a sugerir que talvez ela soubesse. Até a diferença no leito, na véspera, com Zeus e com o anfitrião, ela tem que ter notado muita diferença. Então ela está meio perplexa e colocada na pira, vão acender a pira, ela vai morrer queimada, quando vem uma chuva grande, um trovão que sacode o chão, e o anfitrião entende. Zeus esteve ali. Zeus está mandando um recado. Não mexa com Alcmena. Um autor latino, Plauto, fez uma peça chamada Anfitrião. Depois nós vamos comentar. Isso produziu dezenas de anfitriões, dezenas de peças, porque é uma cena clássica, é uma situação clássica. E isso, dizem os comentaristas da época, essa história, esse mito e depois o teatro, foi um principal responsável para os gregos passarem a acreditar que os deuses podiam de vez em quando ir na casa deles ter relações com suas mulheres. Alguns dizem que foi versão inventada pelas mulheres, mas criou-se aquela possibilidade. Podia. Por que não? É claro que a partir disso aí, tudo é possível. Inclusive na Odisseia, quando Penélope tem desconfiança se o Ulisses que está ali é o Ulisses mesmo, depois de tantos anos, ela está seguindo exatamente esse raciocínio. Quem me diz que é Ulisses? Quem me diz que não é um deus disfarçado de Ulisses, que veio aqui tirar sua casquinha? Então essa cena, nós vamos comentar depois, é assim, para dar uma prévia, o Giraudoux, na França, escreveu Anfitrião 38. O que era Anfitrião 38? Era o 38º anfitrião que estava sendo escrito no cômputo dele. Tem gente que já tinha muito mais. Como nós sabemos, Zeus é sempre fértil quando dorme com mortais. Ainda mais programado como ele estava decidido a ter um filho e vai ter. Ele já sai de lá sabendo que realmente vai nascer um filho, que vai ser o rei de Micenas. Porque Micenas foi fundada por Perseu, e Perseu é filho dele, com a Danae. Quem viu os amores de Zeus lá nas aulas de mitologia na arte, sabe, aquele menino que foi colocado numa arca de madeira junto com a mãe, que sai boiando pelo mar, a história do Perseu que vai matar a Medusa. Então, Alcmena é descendente de Perseu também. Então ele vai criar um filho da sua linhagem, que vai ser o grande herói. Só que ele, Zeus, que é também um fanfarrão, nós sabemos que ele é um fanfarrão, ele tem essa figura de justiça, a figura do equilíbrio, mas também tem a figura do bravateiro. Ele chega no Olimpo, bem no Olimpo, bem quando não devia, como nós já vimos lá naquela cena da Ilíada, que ele enumera para Hera todas as mulheres que ele teve para agradá-la. Ele então diz assim, ele não se aguenta, ele anuncia que vem um descendente de Perseu, que vai ser o novo rei de Micenas, e Micenas era o poder da época. Ele diz assim, ouçam-me, deuses e deusas, desejo que saibam que hoje Lítia, a deusa do parto, trará ao mundo uma criança humana, nascida de uma família com meu sangue nas veias, que será rei de todos quanto vivem à sua volta. Ele avisa isso. Ora, isso chega, obviamente, aos ouvidos de Hera. E Hera, como nós vimos, sempre persegue a prole de Zeus, principalmente os descendentes de Zeus. E ela não vai aguentar com todo esse anúncio. E ela resolve enganá-lo, ela sempre o enganava. Nesse ponto ela é muito mais esperta do que ele. E ela diz assim, mas prometes isso, Zeus? Juras? Que o primeiro que nascer hoje dessa casa, hoje ou amanhã, o parto está próximo. O primeiro que nascer da casa
dessa casa, dessa linhagem, será o rei de Micenas. É um juramento solene, ele jura solenemente, porque ele acha que vai ser o Hércules. Evidentemente que ele acha que vai. Ele não sabe que lá em Tirinto há uma mulher, Nícipe, que está grávida também, de um descendente da mesma linhagem, só que está de 7 meses. Ele não sabe disso, mas a Hera sabe. Então, o que faz a Hera? Ela adianta o parto da Nícipe. O filho vai nascer de 7 meses, vai ser como chamam aqui no Nordeste, um 7 mesinho, tá? E vai atrasar o parto de Alquimena. Com isso, o juramento de Zeus não pode ser quebrado. O que primeiro nascer, vai mandar. Ela consegue fazer esse jogo. Como é que ela faz? Faz o Euristeu nascer prematuro. Esse Euristeu é que vai ser o carrasco de Hércules a vida toda. É quem vai impor os trabalhos, tudo. Faz o Euristeu nascer prematuro e vai atrapalhar a vida da Alquimena. A Alquimena estava com um parto muito complicado. O bebê era muito grande. É o Hércules. O Hércules, desde bebê, ele já é fortinho. E passam-se 2, 3, 4, 5, 6 dias. No 7º dia ela não aguenta mais. E ela então evoca a deusa dos partos, que é a Ilítia. Aquela que já apareceu várias vezes aqui. E que é, evidentemente, do staff da Hera. Invoca a Ilítia para que ela ajude. E a Ilítia vem, mas não vem para ajudar. A Hera manda ela atrapalhar. Então a Ilítia faz o quê? Ela parece uma simpatia. Se lembram das simpatias, né, que as nossas avós faziam? Ela para na porta do quarto de Alcmena, cruza as pernas, cruza os dedos, dobra as mãos, fecha, amarra, dá nó na saia, aquela ideia de que tudo isso vai trancar, realmente vai atrapalhar mais ainda, coitada da Alquimena. E a ideia é que a Alquimena não vá ter esse parto e talvez morra desse parto, não quer nem que nasça. Mas uma amiga, chamam alguns de Galantes, outros de Galintes, Galintes acho melhor, Galintes, que é uma amiga, para o Ovídio é uma escrava, na narração do Ovídio, para os outros é uma amiga de infância, se dá conta que a deusa do parto, que deveria estar ajudando, está apenas atrapalhando. E ela resolve, que ela é muito esperta, ela resolve enganar a Ilítia. Então ela subitamente lá dentro, no local onde está a Alquimena sofrendo, ela dá um grito de alegria, nasceu, nasceu. E a Ilítia, quando ouve isso, fica perplexa, ela fica confusa, e ela se desconcentra, afrouxa os dedos, as mãos, e aí nasce o Hércules. Nasce o Hércules e eles percebem que tinha outro filho, que tinha junto um gêmeo, o Íflico, que era filho do anfitrião. Aquela noite dela longa com Zeus fez ela ficar grávida do Hércules, e a noite dela com o anfitrião fez ela ficar grávida do Íflico. Parêntese. Eu pensava que isso era impossível, até que depois amigos especializados me mostraram que não. Chama-se superfecundação. Quem tiver dúvida, vá ao Google e olhe superfecundação, ou heteropaternal, filhos gêmeos heteropaternais, filhos, portanto, de 2 homens. É possível uma mulher ser fecundada por 2 homens diferentes. Não é comum, é evidente que é raro, mas hoje está se dando conta que o que é raro é porque não havia ainda ciência genética moderna. Há vários processos de paternidade que revelam que nasceram filhos com pais diferentes. Os animais, isso acontece, e os gregos sabiam disso. Os gregos sabiam disso e usaram isso em muitos mitos. Aparece na Helena de Troia. A Helena de Troia também entra o Zeus e entra o Tíndaro e nascem gêmeos de pais diferentes. É o caso aqui do Hércules. É um tema muito útil para quem faz roteiro, principalmente roteiro de comédia. Eu cito um bem comum, que é o Irmãos Gêmeos, em que o Arnold Schwarzenegger é gêmeo do Danny DeVito, que só pode se explicar exatamente por isso. Então, não é impossível. Eu pensava que era uma fantasia dos gregos olhando o cachorro e achando que aquilo que acontecia com o cachorro podia acontecer com o humano. Pode. Então, temos 2 gêmeos completamente diferentes. Claro que o anfitrião percebe isso, então ele sente que tem um filho dele e tem um filho que é de Zeus. Ele não sabe bem quem é.
Não sei se olhando para eles não daria para distinguir. Olhando o Schwarzenegger e olhando o Danny DeVito, não sei se daria para descobrir qual era o filho de Zeus. Mas, de qualquer forma, nascem esses gêmeos disparelhos. Um já é corajoso desde pequenininho, o outro é um nenê, coitadinho, tenro nenê, que chora para qualquer coisa, chora no banhinho, como se diz. O plano da Hera, então, funcionou, porque agora o poder não cai na mão de Hércules, o poder fica na mão de Euristeu. E aí ela faz o mesmo erro de Zeus. Ela vai ao Olimpo, vitoriosa, poderosa, e diz, eu fiz isso, fiz aquilo, consegui, também. É um jogo de vaidades dos dois, né? Eles têm uma competição clara, assim. Talvez isso que os mantenha como um casal. Ela diz, consegui a minha astúcia comigo, ninguém pode, eu sou mais eu, aquela coisa toda. Aí o Zeus fica furioso. Fica furioso, porque ele não pode retirar a palavra dada. Então ele, em primeiro lugar, ele castiga uma deusa, que nem é uma deusa, é uma entidade, a Ate, que é a obnubilação. Ela que o fez ser bobo naquela hora, né? Ele ficou bobo, não se deu conta. Então ele castiga essa deusa, é uma deusa de segundo escalão, mas é banida do Olimpo, porque ela fez o Zeus errar, e obriga a Hera numa discussão que ela vai ter que deixar uma saída para essa aí. E a saída vai ser, ela vai ter que prometer que se o Hércules realizar 12 trabalhos difíceis, ele, ao cabo desses 12, voltará a ser o que ele pretendia que fosse e vai ser talvez imortal. Como a Hera é que vai determinar nos bastidores esses trabalhos, que vão ser enunciados pela voz do Euristeu, mas pela cabeça da Hera, e a Hera é muito astuciosa, ela não tem problemas em prometer, porque ela sabe que vai criar 12 tarefas das quais esse jovem não vai escapar vivo. Hera vai se tornar a grande inimiga de Hércules. Aliás, há um detalhe pessoal do Hércules que vai esclarecer isso um pouco melhor. O Hércules, quando nasce, como o anfitrião deriva da linhagem do rei Alceu, ele chama o filho, que é um filho adotivo, mas é o filho dele, ele chama de Alcides. Esse é o nome do menino. E ele vai ser Alcides até o momento em que ele, desesperado com a perseguição de Hera, como nós vamos ver, vai ao oráculo, e o oráculo aconselha que ele mude de nome, que ele faça no nome uma tentativa de amaciar um pouco, adoçar um pouco a atitude de Hera para com ele. E ele então passa a se chamar de Heracles. Eu estou usando Hércules todo o tempo, como avisei no primeiro episódio, que eu usava o nome latino, mas o nome grego é Heracles. Hera, a Hera mesmo, ela própria, Cles, a glória de Hera. Ele vai usar esse nome tentando aliviar a perseguição. O curioso é que ela, sem saber, conhece o menino quando pequenininho. Ela vê e não sabe quem é ele. Como isso acontece? Que é importante também. Tem várias versões. Numa delas, Zeus, querendo assegurar que essa criança que nasceu tenha propriedades, tenha qualidades fora do comum, ele aproveita um dia que Hera está dormindo e coloca o nenê no seio de Hera. E o nenê é um guloso, o Hércules, aliás, é outra característica dele, é um guloso, ele é um glutão, ele come bois inteiros, ele toma tonéis de vinho, ele também tem esse caráter assim, pantagruélico. E o Hércules, que pequenininho já era, assim como ele vai ser grande, ele suga. A Hera tem leite sempre, é curioso, assim como ela tem a virgindade renovada todos os anos, ela sempre tem leite. E ele suga o leite de Hera, que acorda subitamente com aquele nenê, que ela não sabe quem é, mamando nela. Essa é uma versão. Outra versão é que Atena sempre vai proteger Hércules por duas razões. Primeiro, que ela sempre protegeu os heróis. E segundo, porque é irmãozinho dela. Quer dizer, mais tarde vai ser o irmãozão, mas é o irmãozinho dela. Então ela meio que ajuda a Alcmena. Ela, ou a Alcmena, instruída por ela, coloca o nenê no caminho por onde ela vai passar, com a Hera conversando. E quando ela passa,
ela vê aquele nenê belíssimo, um nenê rechonchudo, e a Atena pega, alcança no colo de Hera, e Hera, instintivamente, com maternal, leva ao seio e ele começa a mamar, a mesma coisa. Ele mama com tanta força que ele regurgita, ou tanto faz, e sai um jato de leite da sua boca. Esse jato de leite, pelo céu, vai formar a Via Láctea. Essa é o mito da formação da Via Láctea. A Via Láctea, a via do leite. Aliás, quem olha a Via Láctea, não na cidade grande, onde ela não aparece, mas no mar ou num campo onde não há luzes, dessas luzes elétricas, vai ver que ela é uma espécie de véu leitoso no céu. E por isso também, láctea no latim, mas em grego, leite é galak, a galáxia também vem daí. Aliás, não é por acaso que o chocolate branco de uma grande companhia multinacional se chama Galak. Ali que estaria o leite que saiu da boca de Hércules. Tamanha essa força, tamanha a pressão com que ele expeliu aquele leite. Com isso, há uma ligação mínima, mas há uma ligação de Hera com Hércules. Ela o trouxe ao peito. E isso também vai dar a ele uma maior saúde. É evidente que ele mamou o leite divino. Ela não vai se conformar com isso nunca. Ela não sabe que ele teve lá, depois ela vai ficar sabendo. Mas ela, de qualquer maneira, não desiste e vai tentar matá-lo. Matá-lo mesmo. Vamos ver isso no próximo episódio. Esse episódio, que leva o título de Nascimento de Hércules, desvia um pouco a atenção daquilo que deveria ser mais examinado. A grande figura, silenciosa praticamente dessa história, o joguete quase, que é Alcmena. Alcmena é uma mulher admirável, tanto que já era admirável porque Zeus percebeu todas as suas qualidades. Ela é honesta, ela é fiel ao seu marido, mas ela entra num jogo de espelhos, uma comédia de erros em que ela é involuntária participante. E como sempre, ninguém perguntou o que Alcmena sentia. Nós já mencionamos isso naquele episódio da Stratonice, que termina sendo cedida pelo rei Seleuco ao seu filho que estava doente. E o que ela pensava? O que a Stratonice pensava? E Alcmena? O que Alcmena pensou? E seria maravilhoso se alguém tivesse escrito sobre isso. Eu vou encerrar com um poeta, um homem, mas que tentou pensar no que aconteceu com a vida de Alcmena depois de toda essa confusão. Claro que ela vai ser mãe de Hércules, Hércules vai sempre apoiá-la, ela vai ficar viúva, Anfitrião nunca mais vai tocar nela, talvez com medo de comparação, com medo, o desenhuso de que Zeus quisesse voltar e ser exclusivo, e vai terminar casando com um dos juízes do mundo dos mortos, Radamantes. Então ela tem uma vida, até o final ela vai ser honrada, digamos, pela mitologia. Mas o Yannis Ritsos, que é um poeta moderno grego, escreve um pequeno poema que eu vou ler para nós pensarmos na Alcmena. Ela, que naquela noite dormiu com Deus sem o saber, só o seu cheiro de macho e o seu peito largo e peludo, quase o mesmo do marido e, no entanto, tão diferente, levou a suspeitar de alguma coisa. Ela ia agora ter de deitar com um simples homem? E o que importava agora os presentes de anfitrião? Ou mesmo os 12 trabalhos que tornariam seu filho imortal e a ela também, por consequência? Ela só relembra uma noite, aquela, e espera por uma noite apenas, de novo, na hora em que lá fora, no jardim, a grande ursa brilha ao lado de Órion prateado. Ó Deus, que cheiro doce tinham aquelas rosas! E ela se arruma quando o marido sai. Ela está sempre pronta. Depois do banho, põe seus brincos de novo, suas pulseiras, deixa-se ficar nua na frente do espelho, escovando o cabelo longo ainda, espesso ainda, mas já pintado, seco, sem o antigo viço. Esse texto que o Moreno leu agora, do Yannis Ritsos, a gente acabou de enviar para o e-mail dos nossos apoiadores. O texto integra o documento com os materiais exclusivos deste episódio. O PDF também traz a versão da Disney para o nascimento do Hércules, cheio de inconsistências, a gente mostra. Ali vai o vídeo para você acompanhar. Tem uma conversa do Hermes com o Hélio, no momento em que o deus mensageiro
pede ao deus do sol que apague o seu fogo por 3 dias, mais um diálogo hilário criado pelo Luciano de Samosata, e tem também algumas representações na arte, bem recheado o material. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com mais uma Hora do Oráculo, e no próximo episódio sobre o Hércules, nós começaremos a ver os trabalhos deste herói. Até logo!